Olá pessoal, tudo bem? Nessa primeira aula gravada, nós vamos dar continuidade ao que nós já vínhamos estudando na patologia. Nós já tivemos uma primeira aula falando da introdução à patologia, tivemos uma segunda aula falando de algumas lesões que, quando acontecem, a célula altera o seu crescimento, ou aumentando de tamanho, que seria a hipertrofia, ou diminuindo de tamanho, seria a hipotrofia, ou então aumentando a sua população celular, que seria a hiperplasia, ou então diminuindo a sua população celular, que seria a hipoplasia. Tá? Então a gente viu essas lesões, né, que as células, o que acontece com as células quando elas são lesionadas, que fazem ela aumentar de tamanho, diminuir de tamanho, aumentar de população, diminuir de população. Hoje vamos ver um outro tipo de lesão, né, que faz com que a célula diminua o seu metabolismo e altere um pouco o seu formato. Né? O nome dessas lesões a gente chama de degenerações celulares. Então vamos estudar um pouquinho hoje o que são essas degenerações. Tá? É um pouco diferente do que a gente viu na aula passada, né? Que a célula aumentava de tamanho, diminuía, aumentava a população ou diminuía. Então, o que são essas degenerações celulares? Então, você vê aí no texto, né? São alterações sofridas pelas células quando elas são lesionadas, que vão alterar a morfologia das células, ou seja, o formato delas, e reduzir as suas funções. Então, o que vai acontecer com uma célula nesse tipo de lesão? Alterar a morfologia e reduzir a sua função. Um pouco diferente do que a gente já viu na aula anterior. Tá? Só que essas degenerações elas podem ser reversíveis se a gente retirar a agressão àquela célula, né? As células degeneradas elas vão voltar ao normal, vão voltar ao que eram antes, tá? Porque essas agressões, logicamente, se elas continuarem o tempo inteiro, elas podem até matar a célula. É lógico, a célula não resiste a uma agressão o tempo inteiro, ela resiste por um tempo. Tá? Então ela é agredida, mas antes que ela morra, se as lesões, as agressões forem retiradas, elas voltam ao normal. Olha aí, na aula passada eu falei que a gente tinha falado de hipertrofia, hiperplasia, né? Não falamos de neoplasia, que é o câncer, mas vamos falar mais na frente. Então, a hipertrofia, a hiperplasia e as neoplasias, né, que são os tumores, são alterações progressivas, ou seja, elas aumentam a função da célula. Todo mundo sabe que a célula hipertrofiada, a gente viu isso na aula passada, né? Ela aumenta de tamanho, aumenta a quantidade das suas organelas e com isso ela trabalha mais. Mesma coisa na hiperplasia. As células aumentam a população, então vão trabalhar mais. Se tem mais células, tem mais trabalho. Já as degenerações não, são alterações regressivas. Elas fazem reduzir a função da célula. Tá? Então, quando as células têm essas funções reduzidas, elas vão acumular substâncias no seu citoplasma. Tá? Que substâncias são essas que as células acumulam no seu citoplasma quando estão degeneradas? São aquelas substâncias que já tem na célula, normalmente já estão lá. Só que quando a célula está normal, ela metaboliza essas substâncias e pronto, utiliza e joga fora, ou então utiliza e diminui a quantidade delas, tá? Vai consumindo essas substâncias normalmente. Elas vão entrando, sendo consumidas, e a célula mantém um padrão, uma quantidade delas no seu citoplasma. Só que quando a célula reduz a sua função, essas substâncias começam a se acumular. Né? Elas começam a se acumular e se acumulam no citoplasma das células. Vejam que nesse tipo de agressão, né, e nessa reação que a célula tem a essa agressão se degenerando, o núcleo não é alterado. Tá? Lembra da aula passada, hiperplasia, hipertrofia, hipoplasia, hipotrofia?
o núcleo da célula não era alterado também, tá bom? Não existia alteração do núcleo. Mesma coisa aqui nessas degenerações, só o citoplasma que fica alterado. Bom, as degenerações não são todas iguais, tá? Tem tipos diferentes. Então, como se classificam as degenerações celulares? Quais são os tipos de degenerações? Isso vai depender da substância que a célula está acumulando. Por exemplo, se o que estiver acumulando muito na célula for água e eletrólitos, a gente chama isso de degeneração hidrópica. Se o que estiver acumulando no citoplasma das células for proteínas, tá? Então a gente chama de degeneração hialina. Se o que estiver se acumulando for gordura, a gente chama de esteatose. E se o que estiver sendo acumulado forem carboidratos, a gente chama de degeneração glicogênica, tá? Então tem esses 4 tipos aí de degenerações e a gente vai estudar pelo menos os 3 primeiros, né? Não dá para ver todos os tipos, vamos ver os principais, os mais comuns, tá? De cada um deles. Então, mas como é que ocorre esse acúmulo, né, dentro da célula de água, proteínas, gordura, carboidrato? De que jeito que isso se acumula? Como? Pense na vida prática de vocês, né? Vamos dizer que vocês ganham um salário mínimo por mês, mas vocês já têm casa, comida, roupa lavada, tudo de graça, né, da mamãe e do papai. Então o que você vai fazer com o seu dinheiro? Você vai guardar, né? Então, não, eu vou guardar, já que eu tenho tudo, né, então eu vou guardar esse dinheiro, vou fazer um plano para comprar um apartamento, por exemplo, tá? Então você começa a guardar, então você começa a acumular dinheiro. Por que você está acumulando dinheiro? Porque você não está gastando, não está gastando, tá? Está trabalhando e guardando, 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 guardando. Então você está acumulando, tá? E da mesma forma a célula também pode acumular substâncias porque ela não está gastando, né? E outra coisa, se tiver cada vez mais você aumentando o seu salário, então além de você não gastar dinheiro, seu salário está aumentando. Você passa de 1.000 para 1.500, depois passa para 2.000. O acúmulo vai ser maior ou menor de dinheiro? Maior, é lógico, né? Além de você não gastar, você ainda teve aumento de salário. Então, como você vê aí, tem várias maneiras de você acumular dinheiro, né? Claro, se você puder, né? Então a célula também tem várias maneiras de acumular substâncias nela, se elas não estiverem funcionando direito. Porque se elas estiverem funcionando direitinho, não acumula nada. Ela recebe, gasta o tempo todo. E fica com uma reservazinha bem pequena, tá? É como você tem o seu salário, você gasta aí, vamos dizer assim, 90% dele com suas despesas, guarda 10%, né? Gasta 90%, tem uma reservazinha pequena, né, de emergência. Assim é a célula. Então, como ocorre esse depósito na célula? Primeira maneira, maior chegada de substâncias à célula. Se uma célula está acostumada a receber tanto de proteína todo dia, e de repente a pessoa começar a consumir mais proteína, por exemplo, ou então gordura, começa a consumir mais gordura, a gente sabe que a célula tem um limite de metabolismo. Ela não consome tudo que você dá para ela. Então, se você consome a mais, ela vai acumular, logicamente. Ela não vai conseguir dar conta de metabolizar tanta proteína, tanta gordura, ou coisa desse tipo, tá? Outra maneira da célula depositar, acumular substância no seu citoplasma. Formação de maior quantidade de substância na célula. As células elas metabolizam o que elas recebem, ou seja, elas transformam o que elas recebem em outra coisa. E se elas estiverem metabolizando muito rápido, né, transformando substância em outras rapidamente, então ela está acumulando também, porque ela não vai conseguir eliminar tudo isso, ela vai estar acumulando, mas não elimina, né? Então, se ela acumulou e dá um problema de eliminação, como no terceiro item aí, deficiência na eliminação da substância pela célula. Então, se a eliminação estiver muito lenta, vai se acumular também.
e está formando mais ainda, vai se acumular. Ou então, se o gasto da célula estiver insuficiente, se ela estiver gastando pouco uma substância, claro que essa substância vai se acumular dentro dela. Então, como você vê, tem várias maneiras das substâncias serem acumuladas na célula, causando degeneração. Tá? Mas, como eu disse antes, é só se tiver algum problema, alguma lesão, fazendo com que a célula acumule essas substâncias que eu falei, água, gordura, proteína, carboidrato, certo? Tem que ser agredida para acontecer isso. Então vamos ver a primeira degeneração delas aí, a degeneração hidrópica, ou então acúmulo de água e eletrólitos na célula, né? Ó, acúmulo de água e eletrólitos no citoplasma da célula. E a célula fica tumefeita, ou seja, inchada, aumentada, tá? Isso que quer dizer tumefeita, cheia d'água, né? Mais água do que o que tem na célula normalmente. A gente sabe que a célula tem bastante água, mas nessa degeneração entra mais água do que o normal. Ela fica inchada. E lógico, se entrar cada vez mais água, vai ter um momento que ela vai romper a membrana, ela vai estourar, ela vai explodir, não é isso? Lógico que a gente está falando de degeneração, né? Que vai entrar água, mas é um tanto que a célula vai aguentar. Só que se essa lesão for suspensa depois, né? A agressão for suspensa, a lesão volta e a célula volta ao normal. Ela joga aquele excesso fora e fica só com a quantidade de água que ela já tinha normalmente. Vejam que não é só água pura, né? É água e eletrólitos, certo? Água e eletrólitos. Água pura não adianta para a célula. Não adianta para a gente. Se você beber água pura quando tiver com sede, você não vai matar a sua sede. Porque junto com a água tem que ter os eletrólitos também lá em suspensão para poder matar a nossa sede. Não é só o líquido. A agressão altera a membrana da célula e altera também a bomba de sódio e potássio. Por isso que entra mais água e eletrólitos, né? Quem são os eletrólitos? São os íons que estão dissolvidos na água. Sódio, potássio, magnésio, fosfato. Isso aí que são os eletrólitos, tá? Que são importantes para a célula. Não é só a água. Então a agressão, como eu falei, altera a membrana da célula e altera a bomba de sódio e potássio. Vocês tiveram a disciplina de biologia celular e estudaram a membrana de sódio e potássio, né, na célula. Lembram que a membrana de sódio e potássio, né? A membrana não, a bomba, aliás, né? A bomba de sódio e potássio vamos dizer assim, é uma estrutura que está na membrana da célula, tá? Regulando a entrada e a saída de sódio e potássio da célula, para que esse sódio e potássio não entre do tanto que quer e nem saia do tanto que quer, tá? Mantém uma quantidade de sódio e potássio dentro da célula diferente da que está fora. Por isso que ela é uma bomba, tá? Bomba é aquela estrutura que que faz com que as substâncias entrem contra um gradiente de concentração. Por exemplo, se tem muito potássio dentro da célula, a bomba ainda bota mais potássio ainda, tá? Mais, ou seja, está levando para onde já tem bastante, tá? Se não existisse essa bomba, fosse só uma passagem de líquido na membrana da célula, passagem livre, o tanto que tinha fora da célula ia entrar também, né? Se tivesse sódio fora da célula em muita quantidade, ia entrar a metade na célula para ficar igual dentro e fora, porque a natureza quer fazer um equilíbrio do líquido. Mas a bomba não, ela não deixa isso acontecer. Então, normalmente ela regula, só vai entrar tanto de potássio, só vai sair tanto de sódio, ela vai regulando, não interessando se está ficando igual dentro e fora. Tá? Isso é normal na célula. Mas quando a célula é agredida, essa bomba pode ter problemas, né? Então, acabei de falar para vocês aí como funciona a bomba de sódio e potássio, tá? E você, se não tiver lembrado, dá uma lidinha de novo, né? Revisa essa bomba de sódio e potássio. Vou dar só umas dicas sobre ela rapidinho aqui, né? Que é uma coisa que a gente já estudou. E quem não estudou ainda, quem não pagou biologia celular, né?
dá uma lidinha, né? Põe um vídeo, né, no YouTube para ver se você entende o que é a membrana de sódio, a bomba de sódio e potássio. Então, o que é bomba? Bomba é aquilo, por exemplo, uma bomba d'água. Quem mora no interior tem uma bomba d'água, né? É aquela máquina que tira água do poço, né? Você liga ela, né? Tem bomba a óleo diesel, né? Tem bomba elétrica. Ela pega a água lá do poço e joga lá para cima da caixa d'água, né? Ou seja, ela vai contra a gravidade. Se você não tivesse uma bomba, a água ia sair do poço e ia lá para cima da caixa d'água sozinha? Não, tá? Mas se você furar o fundo da caixa d'água que está lá no telhado da sua casa, a água não cai toda no chão? Cai, né? Por causa da gravidade, né? Tá fácil a água cair. Você faz um buraco na caixa, a água vai vazar, né? Mas para a água subir para a caixa, tem que ir contra a gravidade, né? Então tem que ter uma bomba para puxar essa água lá de baixo do chão para cima da caixa d'água. A mesma coisa é a bomba de sódio e potássio. Digamos que dentro da célula tenha bastante potássio, como tem aí nessa imagem, né? Você está vendo aí, né? O Kzinho, uma setinha para cima. Então, normalmente, dentro da célula tem mais potássio do que do lado de fora. Vê que a célula é que está aí em azulzinho, né? Fora da célula que está branco. Então você vê potássio elevado dentro da célula, potássio baixinho de fora da célula. Muito sódio fora da célula, pouco sódio dentro da célula. Isso é o normal. Quem é que faz ficar diferente assim? É essa bomba. Ela não permite que o sódio entre na célula em grande quantidade. Tem que ficar sempre pouquinho dentro da célula. Pouco, nunca muito. E o potássio é o contrário, tem que ter bastante potássio dentro da célula. Então ela bota muito para dentro e dificulta a saída do potássio, certo? Isso aqui é a bomba de sódio e potássio. Todo mundo tem essa bomba nas suas células. Então, com a lesão, né, depois que a célula é agredida, que a membrana é agredida, a bomba de sódio e potássio é agredida, o que vai acontecer? O sódio, que é para ter bem pouquinho dentro da célula, não vai conseguir sair direito, porque a bomba está com problemas, né? Então vai começar a acumular muito sódio dentro da célula. O potássio, que não deveria sair, deveria entrar mais, começa a sair da célula e fica pouco potássio dentro da célula. Tá? E daí, o que acontece? Né? Se está entrando mais sódio na célula, a água também entra. O que é o sódio, gente? Lembra do sal de cozinha? O sal de cozinha é cloreto de sódio. Então, no sal de cozinha tem sódio, não tem? Quando você come uma comida muito salgada, o que acontece logo em seguida? Você sente sede. Por quê? Porque você comeu muito sal, tá? E sal dá sede. Por quê? Porque suas células começam a acumular muito sal. Entra muito sódio na sua célula. E daí esse sódio tem que ser diluído. Ele não faz bem para ficar dentro da célula. Como é que isso acontece, essa diluição? Entrando água. Sua célula fica mais inchada. Tá? Então, quando se come sal, a pessoa fica mais inchada. A pressão arterial aumenta. Tá? Porque você começa a ingerir mais líquido, entra mais líquido na sua célula junto com o sódio. Tá? Então, entrou sódio, entra água. A célula começa a inchar. Se sair potássio, o que acontece? A ausência de potássio dentro da célula prejudica o funcionamento das mitocôndrias e reduz ainda mais o ATP. O ATP é o que? É a energia que a célula fabrica para ela viver. Para que esse ATP seja construído dentro da célula, dentro das mitocôndrias, tem que ter potássio. Bastante. Se o potássio está saindo por causa da lesão, vai ter o que? Produção de menos ATP pela célula. Tá? E a célula começa a ficar mais fraca, com menos energia. Tá? Então, o que pode causar uma degeneração hidrópica na célula? Várias coisas, várias agressões. Eu botei só alguns exemplos. Tá? Hipóxia, toxinas. O que é hipóxia? Redução de oxigênio. A célula precisa de oxigênio, tá? Em grande quantidade, para poder respirar, igual nós.
Se começa a diminuir o tanto de oxigênio que vai para a célula, ela começa a entrar em degeneração. Começando pela degeneração hidrópica. É a primeira que acontece. Tá? Toxinas de bactérias, algumas bactérias produzem toxinas e causam também degeneração hidrópica. Desnutrição, a pessoa não come. Quem não come tem problema também, né? Vários problemas, né? Falta de proteína, então causa um desequilíbrio, né? nas células, porque não tem muita proteína para as células. Então é outra causa de degeneração hidrópica. Tá? Tudo isso causa alterações bioquímicas na célula, fazendo ela acumular líquidos. Aí tem uma foto de uma degeneração hidrópica na polpa dentária. Tá? Então, o que é a polpa do dente? É aquela parte de dentro do dente, é aquela parte que dói no dente. Né? Quando o dente começa a doer, você vê que tem que obturar, é porque a polpa lá dentro está alterada, está inflamada. Então tem que fazer um buraquinho com a broca, né? Aliviar aquela pressão na polpa, né? Tratar para depois fazer uma obturação. Então você vê, o que está em brancozinho aí dentro da polpa, a polpa é essa parte que está bem no meinho aí, ó, do dente. Tá? Tem esse Dzinho aí em cima e embaixo, que é a dentina, que é a parte dura do dente, e no meio do dente tem a polpa, a parte mole, onde tem nervo, tá? Tem vasos. Vê que tem um monte de coisas brancas aí, né? Estruturas brancas. O que é isso aí? É água. Tá? É retenção de água dentro das células da polpa. É degeneração hidrópica. Tá? Aqui você vê um fígado com degeneração hidrópica. Olha aí a legenda. Degeneração hidrópica em parênquima do fígado. Em parênquima hepático. Vê que tem algumas regiões aí no fígado que estão meio esbranquiçadas, né? Esses buraquinhos que você vê aí no fígado aí, né, são vasos sanguíneos. Esse maior bem no meio, esses outros menores aí são vasos sanguíneos que entram, que fazem o sangue entrar e sair do fígado, tá? E essas coisas meio esbranquiçadas ao redor aí, né? Aqui, por exemplo, não sei se o cursor está sendo visível para vocês, está meio esbranquiçado aqui. Isso aqui é água acumulada nas células do fígado. Água. O fígado está sendo agredido por alguma coisa e está acumulando água nas células. Só para a gente comparar, aqui está um fígado normal, ó. Aqui também um vaso sanguíneo aqui, outro aqui. Vê que essa região meio clara, né, do fígado doente, com degeneração hidrópica, não tem aqui no fígado normal, ó. Não tem, tá? E aqui está meio esbranquiçado. Aqui é a mesma imagem, só que mais aumentada. Um detalhe da imagem que você viu agora há pouco, onde se identificam zonas de hepatócitos claros. Ó. Vê que isso aqui está meio clarinho. Ó. Aqui é a veia centrolobular. Né? Quem já pagou histologia já viu o fígado. Né? Veia centrolobular é a veia por onde o sangue sai dos lóbulos do fígado. Aqui é a veia porta, onde o sangue entra no fígado, né? Circula e depois sai do fígado. Vê que por onde o sangue vai saindo do fígado, né? Aqui está tudo clarinho, ó, tudo claro. Tá? Aqui também é a veia centrilobular. E você vê que aqui onde o sangue está entrando está mais escuro, ó, ou seja, está normal, aqui está normal essa região aqui. E essa região está com degeneração hidrópica, aqui, né? Aqui é a mesma imagem, mais de perto ainda, ó, mostrando hepatócitos hidrópicos. Hepatócitos são as células do fígado, tá? Com citoplasma claro, núcleo central, circundando a veia centrilobular. Está aqui a veia centrilobular. Tá? E ao redor dela, ó, vários hepatócitos clarinhos, bem clarinhos, tá? Com o citoplasma bem claro. Vê o núcleo. Como é que fica o núcleo, viu? Fica bem no meio da célula, bem no meio, tá? Vamos ver se tem uma imagem maior para mostrar. Tá? Aqui, ó, os núcleos dos hepatócitos. Aqui você vê que a situação está diferente, ó. Compara com a anterior. Bem clarinho ao redor, não é? Ó? Bem clarinho, né? Sinal de que o citoplasma está cheio de água, o citoplasma dessas células aqui. Já aqui está um pouco mais escuro, ó, porque aqui é a veia porta, por onde o sangue entra no fígado, tá? Vai circular por dentro e vai sair pela veia centrilobular. Ao redor da veia porta está uma situação normal. Ó.
Vê até que está mais escuro, ó, o citoplasma das células está mais escuro. Começa a clarear por aqui, tá? É onde a água está acumulando mais, é na saída do fígado. Vê essa imagem aqui mais de perto, ó. Ó aqui um hepatócito aqui, ó. Ó aqui os balãozinhos de água dentro, ó, né? Ó o citoplasma bem clarinho aqui, né? Não sei se o cursor aparece para vocês aí, mas o citoplasma está bem claro. E o núcleo bem no meio, ó, citoplasma claro, né? Citoplasma claro. Você vê aqui, ó, citoplasma clarinho. Esse claro no citoplasma e o núcleo bem no meio do hepatócito, quer dizer degeneração hidrópica, tá? Certo? Vamos agora ver a degeneração hialina. Estamos chegando na metade dos slides, né? Então, degeneração hialina é o quê? Acúmulo de proteínas no citoplasma da célula por problemas no metabolismo proteico. Tá? A célula não está conseguindo metabolizar direito as proteínas. Então, se acumula. O que pode causar degeneração hialina? Várias coisas. Eu dei aqui só um exemplo. Alcoolismo crônico. Tá? O que quer dizer isso? Beber todo dia. A pessoa é alcoólatra, bebe uma vez, 2, 3 vezes ao dia e todos os dias. Isso aí vai causando danos nas células do fígado. Vai acumulando proteína. A gente sabe que as células do fígado metabolizam proteína, é normal. Você come proteína, elas metabolizam, tá? Guarda um pouquinho, mas metaboliza, consome. Não fica acumulando proteína. Quando a célula começar a acumular proteína é porque não está conseguindo metabolizar a proteína normalmente, que é o que acontece no alcoolismo. O que o álcool faz com as células do fígado? O álcool afeta o citoesqueleto, o esqueleto celular, que nós estudamos também na disciplina de biologia celular. Esse citoesqueleto é afetado. Causando o que nesse citoesqueleto? O que o álcool causa aqui? Condensando os filamentos intermediários. O que é condensar? Lembra do leite condensado, né? Que está na moda aí na notícia, né? Tem o leite comum e tem o leite condensado. Qual dos dois é o mais grosso, mais denso? Né, o condensado, porque condensaram as moléculas do leite, ficou mais grosso, mais pesado. Proteína é a mesma coisa. Proteína condensada é aquela proteína que está elas estão alteradas e ficam mais pesadas, difíceis de ser eliminadas. Isso cria grumo de proteína no citoplasma, tá? Olha aí uma imagem mostrando aí os grumos de proteína no citoplasma de uma célula do fígado, ó. Aqui é uma célula do fígado, tá? Aqui uma, aqui outra, aqui outra. Vê que no citoplasma tem aqui esses grumos aqui, cor de rosa, bem escuro, quase vermelho. Isso aqui é proteína acumulada no citoplasma. Quando as células do fígado estão normais, como aqui nesse caso, ó, você vê aqui o núcleozinho, né, o citoplasma um pouco rosado, mas não vê esses grumos escuros aqui, tá? Esse grumo escuro aqui é acúmulo de proteína, que é chamada alteração hialina de Mallory, ou degeneração hialina de Mallory, que é um cara que descobriu, né? Claro que essa imagem mostra que o fígado tem outro problema, tá? Vê esse branco aqui no citoplasma do fígado, tá? Esse branco. Isso aqui é outro problema que a gente vai já ver, que é acúmulo de gordura na célula do fígado. Ou seja, quando uma degeneração acontece numa célula, não precisa ela estar sozinha, não. Ela pode vir de duas. Uma célula pode ter degeneração hidrópica e degeneração hialina ao mesmo tempo, tá? Ter degeneração gordurosa e degeneração hialina ao mesmo tempo, como nesse caso aqui. Mas o que caracteriza a degeneração hialina são esses grumos aqui no citoplasma da célula, tá? Isso aqui ninguém vê em célula hepática normal, esses grumos. Por quê? Porque a célula consome a proteína, tá? Não acumula. E aqui não, você vê esses grumos escuros. Esse branco aqui é a gordura. Vamos já falar sobre isso daí, ó. Uma célula cheia de gordura aqui, tá? Um hepatócito cheio de gordura, gordura. E aqui, além de gordura, proteína também, tá? Mas a gente está falando primeiro de do acúmulo de proteínas, esses grumos aí. Vamos falar agora de degeneração gordurosa, que já tinha começado a falar aqui nesse slide aqui, ó, mostrando as gordurazinhas junto com a proteína
acumulado no citoplasma. Então, a degeneração gordurosa também é chamada de esteatose, tá? Esteatose. Acúmulo de gordura no citoplasma das células. Só que essas células que acumulam gordura são células que não deveriam acumular. Por que eu digo isso? Porque em nosso corpo existem células com a função de guardar gordura. Que são o quê? Como é que se chama as células que guardam gordura? Adipócitos, né? Tecido adiposo. Essas células aí, sim, elas guardam gordura. É normal elas guardarem. Né? Praticamente todos nós temos um pouquinho de gordura, né? Na cintura, por exemplo, né? Os pneuzinhos. É porque aqui tem as células que guardam gordura, que são os adipócitos. Tá? É a função delas. Só que tem célula que não deve guardar. Por exemplo, o fígado. Estou dando um exemplo só, né? Mas podem ser outras também. O fígado, ele pode acumular gordura só se ele tiver com problemas. Só se tiver com problemas. Que é chamada degeneração gordurosa, ou esteatose. Ele é comum no fígado, pode acontecer nos rins, epitélio tubular nos rins, no coração, né, no miocárdio, nos músculos esqueléticos, no pâncreas. Tudo isso pode sofrer degeneração gordurosa. Mas vamos falar mais do fígado. Por quê? Porque é o fígado que metaboliza as gorduras. Tá? O órgão que mais metaboliza gordura é o fígado. O que essa degeneração gordurosa vai causar? Alteração no metabolismo dos ácidos graxos, ou seja, das gorduras, né? Aumentando sua síntese ou dificultando a sua utilização, ou o seu transporte, ou a sua excreção. Tá? Se está sintetizando mais gordura, vai acumular. Se não está utilizando toda, vai acumular. Se não está transportando para outro lugar, vai acumular. Se não estiver jogando fora, para fora do corpo, também vai acumular. Então tem várias maneiras de acumular a gordura. O que pode levar à esteatose? A mesma causa que eu acabei de falar da degeneração hialina. O alcoolismo crônico. Beber muito. Isso altera a célula hepática e ela também acumula gordura. Além do alcoolismo, hipóxia, tá? Hipóxia, que é a redução da oxigenação. Então, diminuir o oxigênio para as células do fígado vai reduzir a função das células do fígado. Acumula gordura. Alterações na dieta, tá? Por exemplo, você comer gordura demais. Quem come gordura demais, né? Claro que vai acumular, vai engordar, logicamente. Mas o fígado também sofre, porque ele tem que metabolizar essa gordura, tá? Quebrar, enviar para outras partes do corpo. E ele não consegue fazer isso e acumula dentro do fígado. A desnutrição também faz com que acumule muita gordura no fígado. Por quê? O que é desnutrição? É quando você come pouca proteína, não é isso? Pouco alimento, principalmente proteína, você fica desnutrido. O que acontece com o fígado quando a pessoa está desnutrida? Ele vai lá, vai tirar dele próprio vamos dizer assim, onde tiver gordura no corpo, ele vai puxar para ele, tá? Vai puxar para ele. E ele puxa muito rápido, né? Imagine que você faz uma dieta, né? Por isso que não é bom fazer essas dietas radicais, né? Você está acostumado a comer bastante. Todo dia, de repente, você para, né? Não come mais, né? Não, passar uns 2 dias, vou comer só uma vez ao dia. Isso causa um mal para a saúde enorme. Por quê? Porque vai faltar proteína no seu corpo, vai faltar gordura, vai faltar todos os nutrientes. Tá? O que acontece? O fígado vai fazer o quê? Se você não tem alimento para ele, né, processar, não tem glicose, vai tirar da sua gordura, das suas células de gordura, vai puxar a gordura para ele. Só que ele puxa muito rápido e termina acumulando, dando esteatose. Olha aí a esteatose aí na lâmina, né? Ó. Esteatose macrogoticular difusa. Macro quer dizer umas gotas grandes de gordura pelo fígado todo. Difusa quer dizer em todo o fígado, né? Macro, grande, goticular, gota. Então tá aqui, ó, essas bolas brancas aqui é tudo acúmulo de gordura dentro da célula. Aqui não é fora da célula não, aqui é uma célula do fígado cheia de gordura, tá? Aqui são as células do fígado normais, ó, normais. Aqui ao redor. Aqui vejam a diferença da célula cheia de gordura para a célula cheia d'água, como na degeneração hidrópica. Lá o núcleo ficava bem no meio da célula, né, na degeneração hidrópica. Aqui não. Cadê o núcleo dessa célula aqui do fígado?
ele está empurrado para um canto. Ele não está no meio da célula. Por quê? Porque a gordura não é igual à água. A gordura é densa. Ela não se mistura com o citoplasma. Ela empurra para o canto, tá? Fica empurrando, empurrando. Por isso a célula parece um balão vazio, tá? É isso que faz diferenciar da degeneração hidrópica. Olha, um fígado normal e um fígado com esteatose, né? Vê que o fígado normal é menor, é mais escuro. O com esteatose é mais claro, porque a gordura faz ele clarear mais amarelado e fica mais pesado. Se um fígado normal tem o quê? 1,5 kg, um fígado com esteatose pode chegar a 6 quilos. Tá? Cresceu muito porque cheio de gordura, pesa, né? Novamente aqui, fígado normal, pequeno, né, mais escuro, fígado maior e mais claro com esteatose. A lâmina do fígado normal, ó, mostra os hepatócitos aqui todos normaisinhos. A lâmina do fígado com esteatose, cheia de buracos aqui, ó, vacúolos, vazios, né, sem núcleo aqui no meio, né, que são as células hepáticas cheias de gordura. E tem, por último, uma degeneração chamada degeneração mucoide. O que é isso? O acúmulo de muco no interior da célula. A gente diz que isso aí é um tipo de degeneração hialina. Por quê? Porque o muco, o que é um muco? É uma substância feita de água e mucina. Mucina é uma proteína. Quando a mucina é hidratada, vira muco. Muco é um catarro, né? Grosso. Todo mundo sabe que catarro é uma coisa grossa. Não é igual água, né? Imagine que você está com rinite. A água que escorre do seu nariz, né? Bem fininha, né? Fina, igual a água comum. Quando você está gripado, sai catarro mesmo, né? Aquele catarrão verde, grossão, né? Porque ele tem muito muco ali, muita proteína sendo eliminada, né? Por causa da reação inflamatória. As células do seu corpo que produzem muco começam a produzir mais ainda, tá? Então, o que é a degeneração mucoide? É o acúmulo de muco no citoplasma das células, tá? No citoplasma, sempre lembre disso, nunca no núcleo. Causada pela produção excessiva de muco pelas células que já produzem muco normalmente. Então, quem é que pode ter degeneração mucosa? Quais são as células? Aquelas que já produzem o muco. Você nunca vai ver degeneração mucoide acontecendo no fígado, na pele, né, nos neurônios, nos músculos. Só vai acontecer aonde? No trato respiratório. Ou então no trato genital, né? Canal vaginal, né? Por exemplo, que produz muco. O interior do útero que produz muco. Tá? Fora isso, no sistema respiratório, na traqueia. A traqueia produz muco, normalmente. Só que não é em grande quantidade. É só para poder reter as sujeirinhas que você inspira do ar, para não passar para dentro dos pulmões. Mas quando você está gripado, tem muito muco sendo criado na sua traqueia. Você, né, tosse que quebra, né? Pá, aquela quebra ali é muito muco na sua traqueia. Por quê? Porque as células que produzem muco da sua traqueia aumentam muito a produção. Elas entram em degeneração mucoide, tá? Olha aqui o exemplo, infecções do trato respiratório, uma gripe, né, uma bronquite, tá? Tudo isso aumenta a produção de muco e as células produzem mais muco, né, e acumula, não consegue eliminar, fica acumulando muco nas células, né? Elimina uma parte, acumula outra dentro do citoplasma. Elimina uma parte, tá? Aquele muco que você está jogando fora no catarro são de células que estouraram até, né? Criou tanto muco que estourou e você está liberando ele pela tosse. Mas as que estão lá dentro da sua traqueia estão cheias de muco no citoplasma, lotado, né? Então esse é um dos casos aí que acontece de degeneração mucoide. Qual é o outro? Síntese exagerada de mucinas, que é a proteína que faz o muco, em tumores, como adenoma, adenocarcinoma. Então tem alguns tumores, quando a pessoa tem esse tipo de tumor, né, aumenta muito a produção de muco. Geralmente é um tumor que dá em glândulas, né? Tem tumores benignos, que são os adenomas, e malignos, que são os adenocarcinomas. Então, nesse caso, tem muita produção de muco também. Um tumor no trato respiratório cria muito muco. Tipo uma infecção respiratória normal, como uma gripe. Então, essas células que se produzem muco demais, elas podem se romper de tanto ter muco no seu citoplasma. Aqui um exemplo, ó. Células degeneradas,
Está aqui uma célula degenerada, né? Bem no meio, né? Com duas setinhas apontando para ela. Parecem um anel. Ó, não é um anelzinho aqui, ó. Vê que o núcleo tá essa uma meia-lua, não é? Uma meia-luazinha. E o resto da célula seria o restante do anel onde você bota o dedo. Tá? Eles chamam isso de anel de sinete. O que é anel de sinete? São aqueles anéisões enormes que o pessoal usava na Idade Média, né? Que tinha um brasão da família que servia para carimbar documento, né? Então era um anel naquele tempo, né? E chamava anel de sinete, porque a pedra do anel era enorme, né? Era talhada, tinha um brasão, tinha uma assinatura. Então parece isso aqui também, ó. Tá aqui o núcleo da célula, uma meia-lua. Esse núcleo, ele tem o formato de meia-lua? Não, é um núcleo normal, redondo. Só que o muco está cobrindo a visão dele aqui, que o muco é grosso, né? O citoplasma está cor de rosa, não está branco como na gordura, na esteatose, não está branco como na degeneração hidrópica, está cor de rosa. Por que está cor de rosa? Porque junto com o citoplasma aqui tem bastante proteína, que muco é proteína, e a proteína cora de rosa. Tá? Então o citoplasma fica cor de rosa e empurra o núcleo para um canto, porque o muco é grosso, e a visão do núcleo ainda está sendo obstruída pela. Aliás, a visão do núcleo está obstruída. Parece uma meia-lua, mas é só porque o muco está cobrindo a visão do núcleo aqui, tá? Parecendo um anel. Tá? Então, ó, o núcleo fica hipercromático, quer dizer, muito corado, muito escuro, porque tem muita proteína, e deslocado para a periferia, parecendo um anel de sinete. E aqui do lado de fora você vê ó, um muco derramado aqui. Aqui são células que estouraram e derramaram o muco aqui fora. Tá? Certo? Então essas aí são algumas das alterações que as células têm quando são agredidas e sofrem degeneração. Tá? Tem outras, mas vamos ver só essas aqui por enquanto. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Vocês podem voltar, assistir de novo e, na dúvida, perguntar. Eu já mandei para vocês um arquivo do livro contendo esse assunto para ser lido, né, em casa, comparado com a aula. E as dúvidas vocês podem mandar para mim durante a semana, tá ok? Então eu finalizo aqui com uma frasezinha legal que eu vi outro dia, né, e anotei. A principal virtude em participar de uma festa é saber a hora de ir embora. Então, se você tiver essa noção aí, que o Michael Stipe escreveu, você não vai passar vergonha. Você sabe a hora de chegar, sabe a hora de ir embora. Então, quem demora demais em festa, termina ficando bêbado, né, falando o que não deve, fazendo o que não deve, passando vergonha. E não vale só para a festa, não. Vale para tudo na vida. Tudo tem um momento de você começar e tem um momento de acabar também. Finalmente a gente acaba com a morte, né? A gente morre, né? Ninguém fica vivo para a eternidade. Então, já que a gente tem um tempo de vida, vamos aproveitar bem esse tempo, para que na hora que a gente for embora desse mundo, você vá sabendo que aquilo ali é a sua hora de ir mesmo. Já fez o que tinha que fazer, já foi para a festa, já se divertiu, está na hora de ir embora. Tá certo? Eu também estou indo embora aqui, tá? Terminei por hoje. Grande abraço, a gente se vê na próxima semana. Obrigado.